Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Irmãos, hoje eu vou falar do capítulo de Gálatas, que é o capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16, diz assim, ó: digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfazereis a concupiscência da carne, porque a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, amados, você vê aqui que o Espírito, ele luta contra a carne. Porque a carne quer fazer as obras da carne. E o Espírito quer fazer a vontade de Deus, do Espírito Santo. Porque você vê que as obras da carne são coisas que você só colhe coisas ruins dela. Porque o que são só entristece você as obras da carne. Se você parar para pensar, as obras do Espírito Santo vai te deixar feliz. Mas as obras da carne vai te entristecer. Ela pode até te alegrar ali por um determinado período, assim, uma coisa momentânea. Mas depois, você vai ter uma colheita muito ruim do pecado. Ela não vai te gerar nada de bom. Agora, as obras do Espírito, depois você vai se alegrar, você só vai colher o que é bom. O que são as obras da carne? No capítulo 18, no versículo 18, diz assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E o que é estar sobre a lei? É estar no pecado, porque no tempo da lei as pessoas eram escravas. Por quê? Depois que veio Jesus Cristo, então a pessoa já não tá sobre a lei, está sobre a graça de Deus, o perdão de Jesus Cristo, através da crucificação de Jesus. Mas, se você, quando você aceita o sacrifício, a graça de Jesus Cristo, você não está, quando você aceita a graça de Jesus, é porque você abandonou completamente o pecado. Você não quer mais saber do pecado. Você está na graça. Mas se você continua pecando, você está na lei, porque você não aceitou a graça de Jesus, o perdão de Jesus. Você continua pecando. Então você vai continuar sendo escravo, porque no tempo da lei, as pessoas eram escravos, porque não tinha um Salvador que tinha pagado pelos pecados da pessoa. Agora, Jesus, ele veio para pagar pelos pecados das pessoas. E o sacrifício dele é eficaz, dura para sempre. Mas esse sacrifício só vale para quem aceita o sacrifício de Jesus. E quem é que aceita o sacrifício de Jesus? É quem renuncia ao pecado e vive uma vida em santidade. Aí você está aceitando o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício de Jesus é eficaz e dura para sempre. Quais são as obras da carne? As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, isenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aos que tais coisas praticam. Então, amados, como você vê aqui, além de você não colher coisa boa do pecado, você ainda não tem a salvação, quem vive no pecado. Porque olha só, a pessoa que se ira, Deus fala na Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, diz assim, que para você não deixar o sol se pôr sobre vossa ira. O que quer dizer isso? Também fala assim, irai-vos, mas não pequei. Aí o que quer dizer isso? É porque você pode, tem pessoas que se ira, mas aquilo ali é uma coisa momentânea. Logo, porque a ira é pecado. Se você deixar ela passar de um dia para o outro e ir alimentando, 1 dia, 2 dias, 3, você está sempre irado. Mas quando você se ira e aquilo ali é uma coisa momentânea, você não deixa passar por outro dia, então já não é um pecado. Porque você se irou ali, mas você não deixou passar para outro dia. Outra coisa também, uma palavra, se você pegar lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quer dizer, se você der uma palavra branda,
né? Branda, assim, uma coisa que vai amenizar ali aquela situação. Então ela desvia o furor, né? Ela não deixa, como fala aqui, ó. Ela desvia o furor, quer dizer, já não vai ter fúria ali, já não vai ter ira. Então, por isso que a pessoa tem que ser uma pessoa de paz, uma pessoa que sempre dá palavra de paz, para que não suscite a ira, entendeu? Então, aí você está vivendo no Espírito Santo, está fazendo a obra do Espírito de Deus, você já não está na carne. Quando você dá uma palavra branda para uma pessoa que está querendo brigar ali, discutir, a pessoa que, né, que você não deixa aquela raiva passar para outro dia, você vai lá, você pede perdão para a pessoa no mesmo dia e fica tudo na paz no mesmo dia, entendeu? Isso é a obra do Espírito Santo de Deus, que são, mas os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então você vê, amados, as obras da carne só vai trazer tristeza para você se você praticar, vai perder a salvação. O sacrifício de Jesus não vai valer para você, porque você está ainda sendo escravo do pecado, você está no tempo da lei. Então, Jesus, por mais que ele veio para te libertar, mas você continua fazendo pecados, quer dizer que você não aceitou Jesus. Porque você aceita Jesus na hora que você larga o pecado. Então, amados, vamos aceitar a palavra de Deus, que é viver no Espírito, fazendo a vontade de Deus e não fazendo a vontade da carne. Entendeu? Então, amados, Deus abençoe e fica com Deus. Uma boa noite.